Olá a todos, bem-vindo ao nosso sétimo episódio do Expertizando. Hoje, na verdade, antes de falar um pouquinho do meu convidado, como a gente se conheceu, né? Queria falar um pouquinho novamente da nossa proposta, nossa missão. Expertizando vem de realmente expertise, e a ideia é que a gente possa aqui, nesses momentos de conversa, compartilhar conhecimentos, histórias, esses desafios, na verdade, que se circundam ali a vida do empreendedor. E no meu convidado de hoje aqui, a gente já tem uma história longa, né? A gente se conhece em 2009. Eu não sei porque eu tenho 2009 na cabeça. Ah, Mas é mais de 15 anos, com não, mais de certeza. É 20. muito, é uns 20 anos. Com certeza ele já bateu quase uns 20 anos, né? Não, Então, é mais, é, mais de 20. mais de Mais de 20. 20. Uns 24 É, uns 20 e anos. poucos anos. E o interessante porque eu lembro da primeira vez a gente ter se visto. Foi naquela salinha lá que era daquela primeira empresa lá. Que tava naquela salinha aqui, né? Aqui Aqui no Brás aqui no mesmo, Brás, né? sim. Tava no cantinho esperado. E eu lembro que. SW. Eu não, que era SW, né? E eu acho que foi o Wagner. Deve ter sido o Wagner que deve ter indicado, ou o Jorge. Não lembro. Como a gente chega nessa primeira contato. Mas eu acho que foi um reflexo da SND. É, pode ter sido, pode ter sido. Mas em suma. Então, pra te apresentar, fazendo essas duas perguntas iniciais aqui, eu queria que você falasse o seu nome e o que que você faz. Bom, meu nome é Anderson dos Santos, né? Atualmente, né? Boa. É difícil definir, né, o que você faz. Eu sou empreendedor. Nos últimos 20 anos aí eu venho, né, lutado com todas as forças para empreender no Brasil, né? E neste momento especificamente, eu não estou empreendendo no Brasil, né? A gente encerrou uma operação que nós tínhamos aqui no meio do ano passado e eu startei uma operação em Hong Kong, na China, né? Hoje o nosso trabalho é desenvolver produtos para clientes brasileiros, né? A gente capta a ideia do cliente, vai para lá, faz a pesquisa dos fabricantes, fornecedores, tem de capacidade produtiva e tudo mais, e acaba fazendo, né, o processo door to door, ou seja, a gente desenvolve, cuida de toda a parte de produção, faz o gerenciamento de embarque, e quando o produto chega aqui, a gente faz todo o gerenciamento da liberação e entrega para o cliente. Ótimo, Né? ótimo. Hoje nós atuamos no mercado, em um mercado chamado sourcing. Sourcing, entendi. E até pra gente chegar nessa fase empreendedora das empresas e todas as jornadas, mas uma coisa pra dizer. Ô Anderson, como é que foi esse o seu início como empreendedor? Quem te inspirou? O que te levou a esse caminho? Porque você trabalhava em empresa, trabalhava na área de vendas, enfim. Eu era comprador, né? Eu Comprador, era perdão, na hora de comprador da compras, né? Na SND. hora de compras, né? Exatamente. E aí? Poxa, a ser empreendedor, como foi essa transição? Cara, Ou se foi uma transição, na verdade, foi uma foi, natural? foi uma loucura. Assim, Loucura. O que que é loucura? O que que é essa vou te loucura? explicar. Foi uma loucura, foi algo totalmente impensado. Eu era comprador na SND e nós tínhamos lá um fornecedor que ele importava, acho que bateria para no break. Uhum. E acabei fazendo amizade com esse fornecedor e um dia ele me chegou com a proposta: olha, tô querendo começar a importar gabinete para computadores, não entendo nada desse mercado, quer ser meu sócio, 50%? Foi a proposta. Você já tinha uma relação com. Já, Começou assim, começou profissional ali, né? Todos os profissional, dias e tal, e isso. ele abriu isso pra você. E calhou que foi num período que eu tava saindo de férias. Tá. E eu saí de férias, fui para a empresa dele, né? Fiz ali um test drive. E quando eu voltei de férias, eu pedi demissão. E aí foi começou só começo de início de jornada E empreendendo. foi uma loucura, porque 6 meses depois eu não queria mais pisar naquela empresa. Depois de você ter iniciado. Depois de ter. Assim, na verdade, depois que eu cheguei lá, cara, eu tinha, sei lá, 22, 23 anos. E talvez eu cometi um erro devido à inexperiência, né? Nessa empresa eu tive um crescimento meteórico. Eu entrei como office boy, em 2 anos eu estava lá comprando a linha de produtos mais importante da empresa. Né? Eu saía de lá, fechamento de Microsoft, saía de lá 3 horas da manhã. Eu tinha um baita respaldo lá. E cara, por um momento eu achei que eu já sabia tudo.
E aí eu olhei pro lado e falei, cara, eu acho que isso daqui ficou pequeno para mim. E aí quando eu botei o pezinho lá fora, eu descobri que eu não sabia nada. E aí eu cheguei na empresa, primeiro, o projeto do cara era só um projeto, eles não tinham dinheiro para desenvolver esse projeto, para fazer importação de nada. Eu comecei a me envolver em alguns outros projetos dentro da empresa, até para Já tava lá, né? Já tinha saído e não dava para pegar a mala e voltar. voltar para casa. E só que assim, foi uma relação que durou pouco. A gente chegou até a abrir uma loja juntos, uma loja de produtos de informática. Pra você tem uma ideia, né? De importação para venda no atacado, virou uma lojinha de varejo ali perto do metrô Santa Cruz. Santa Cruz? Acho que para aquele lado ali. E não deu certo, né? Cara, depois desse, depois desse curto período eu olhei pro lado e falei, meu, que loucura que eu fiz. Preciso procurar um emprego, né? E aí arrumei um emprego em uma outra empresa de tecnologia, aí já na área comercial, e fiquei só 3 meses lá. Porque aí eu descobri que eu não conseguia mais trabalhar para ninguém. Foi desde então que você começa essa jornada de Aí eu, busca, pô, trabalhar por aí conta, né? desde então eu não trabalhei mais para ninguém. Aí eu comecei essa jornada de fui representante comercial, né, com evolução, acabei trabalhando, né, não CLT, mas acabei prestando serviço para outras Sim, empresas, sim. assumi posições de gerência, de diretoria, né, participei do board de algumas empresas, mas nunca 100% vinculado àquele negócio, Uhum. né? E aí tive, né, empresa de serviços, a GS mesmo, né? Eu abri a GS em 2017, 16, 17. Comecei a fazer sourcing, veio a pandemia, né? Eu fiz a cirurgia na cabeça lá, que Sim, sim. É, é, eu, você... eu fiquei, Momento complicado, né? é, Foi. eu fiquei bastante tempo parado e tal. E, cara, fui tentando, né? Depois saí da área de serviço, fui para comércio de novo, montei um e-commerce, né? Que foi uma experiência sensacional, tanto pro bem como pro mal, né? E eu acho que a gente vai poder falar um Sim, pouco sim. disso depois. Mas eu acredito que assim, desenvolver. Eu acho que a palavra é desenvolver. É, a minha essência, né? Eu fui preparado para desenvolver. Então, eu não consigo, eu não consigo, eu não me dou bem com as limitações que uma multinacional, uma grande empresa que ela traz, né? É muito quadradinho e comigo não funciona, né? E tô, Tá na jornada, tô tá na na jornada. jornada, tô Não, empreendendo e é até hoje. interessante, né? Porque nesse tempo todo que a gente conheceu, e nem vamos contar por CNPJ, a questão mesmo são as experiências, né? O que que você mais. Acho que tudo é um aprendizado. Não existe arrependimento, principalmente nessa jornada da empresa, né? E nesse perfil que a gente tá com o padrão médio, pequeno, médio, cara, a gente é aquele que faz tudo. Você tem que fazer tudo, né? Você vende, você compra, você tá preocupado com o financeiro, tem que entender do financeiro, tem que entender de tributo. No Brasil, acho que se não entender, ter sempre, sem tentar ser empresário ou ir na busca disso, sem entender de impostos, Não, você é tá fadado ao suicídio, né? É um fracasso. Você suicídio. tá fadado ao É fracasso. suicídio, porque tudo tá ali nessa linha. Mas especificamente nas áreas que você sempre trabalhou, que trabalha numa margem muito pequena, só porque tecnologia no Brasil, para quem não sabe, a margem é minúscula, na verdade, né? É A minúscula gente mesmo, né? brinca, né, que margem alta é 2 na última linha. Exatamente. Então, margem minúscula, ou seja, você trabalha num risco gigantesco, porque você está sempre em busca de volume, né? Enfim. Altas receitas no final, de venda, efetivamente. Mas aquela última linha é a mais complicada. O que É. que você, eu acho que mais aprendeu ao longo desse tempo? Cara, Entre acertos e erros. cara, eu aprendi muito. Assim, bom, a primeira coisa é que eu aprendi que a gente nunca tá preparado. Eu comentei há pouco que eu cometi um grande erro quando eu achei, né, que eu estava pronto para empreender e descobri que não estava, né? Só que assim, nesse ciclo, nesses vinte anos aí, né, de experiência, o que eu acho que talvez a maior lição que eu tenha aprendido é que eu preciso aprender todo dia.
O mercado é muito dinâmico, nós estamos num país muito dinâmico, as coisas aqui mudam muito rápido para o bem e para o mal, né? Estabilidade é algo que não existe. Estabilidade não existe em lugar nenhum. Falar em estabilidade no Brasil enfim, né? Cara, eu aprendi que eu tinha que estar me movimentando, que eu tinha que estar. Eu aprendi que eu tinha que entender um pouquinho de cada coisa ali dentro do meu microambiente, né? Em determinado momento eu foquei na parte fiscal tributária. Você Sim, lembra sim, que claro. eu acho que foi quando entrou ST, Uhum. né? Que eu No falei comecinho ali, que, pra que, compreender o que, que cara, significa isso, né? não, e você lembra na SW, né? Eu não sabia o que era lucro real, lembra? Eu tinha uma Isso, empresa no lucro exatamente. real e eu não Não sabia sabia. o que eu compensava, o que eu não compensava. Você me deu muitas aulas Exatamente. disso. E aí, quando entrou o ST, eu falei, cara, se eu não manjar disso, eu tô fora do mercado, né? E eu acho que foi ali que eu comecei a focar em entender legislação, né? Ah, eu comecei a focar em entender quais eram as brechas legais que a legislação me dava, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu abri empresa lá só para usar o benefício fiscal do Rio de Janeiro. E, cara, estamos falando de 2013, 13, 14, né? 14, 14. Hoje todo mundo sabe o que é benefício É. fiscal. Em 2013, eu peguei um decreto, eu li aquele decreto e eu falei pro contador que eu tinha lá no Rio, lá, falei, cara, eu quero esse benefício. Falou, né, você tá louco, isso é para empresa grande. Eu falei, não, tá escrito aqui que é para comércio atacadista, assim, assim, assim. Dá entrada. Ele deu entrada, o fiscal mandou me chamar lá Fazenda lá dos caras. na Receita, na Fazenda. O fiscal olhou na minha cara e falou assim, cara, você sabe que esse benefício não é para você, né? Eu falei, como não? Tá escrito aqui, é para mim. E eu lembro até hoje que o fiscal olhou para mim assim com a cara, tipo, petulante você, né? Tá querendo achar. E eu falei, não, É porque não é comum mesmo, né? não, Isso é não é. verdade, o baixo clero, podemos assim dizer, Não, não não tá é. nem habituado, nem próximo desse tipo de coisa, Hoje, né? hoje é mais Hoje, comum, hoje né? tá mais, virou. Hoje você pega todo mundo indo para o Espírito Santo, para Santa Santa Catarina, que Catarina, é os clássicos, né? né? As pessoas de Santa Catarina. Mas naquele tempo, o cara olhou para mim assim com a cara de onde você achou isso? Falei, não, cara, é para mim, né? Minha empresa se enquadra aqui, 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 e eu consegui o benefício. Foi lá no Rio que estava naquela época que estava no projeto dos GPS? Ou não? Era no Exato, GPS, né? Cara, Nossa senhora, eu fui, GPS, lembra? Do Delphi, né? Lembra dos GPS da, é, é, não sei qual que era. Eu, não- eu tive um da Delphi. Delphi, era Delphi? não, tinha um monte, né? É, Nossa, eu trabalhava com a Navicity, é, Navicity, né? Navicity. Mas tinha Garmin, tinha. Garmin. Garmin é do relógio, né? É É, do relógio. Verdade, e, verdade. e assim, né? A história da Navicity é muito engraçada, né, cara? Porque eu assinei um contrato de representação com a Navicity. A Navicity já estava na China? Já esse é o primeiro contato com a China? Ou É, não? é, Ou não é, necessariamente? não necessariamente. Assim, foi sair do universo Navicity fez eu ter o meu primeiro contato com a China. Ah, tá bom. Por quê? A Navicity era uma importadora e eles importavam GPS. E um belo dia, eu folheando uma revista, eu vi um anúncio dos caras. Só que eles só vendiam para loja de acessórios automotivos. E aí, cara, eu vi aquele negócio, falei, cara, isso aqui é um mercadão, isso aqui vai explodir, imagina, nunca mais vamos usar, joga fora o guia, né? Óbvio, era uma tecnologia nova, Sim, tinha um monte de sim. bug Não, e mas tal. naquela época era a grande transformação, do Não, guia mais pro teu GPS próprio, né? era, Todo mundo e através eles tinham disso. um aparelho que era um smartphone já, que rodava o Windows. Aham. Horrível. Mas assim, tinha GPS lá, e eu falei, cara, que legal. Meu, peguei o telefone e liguei pros caras. Falei, olha, cara, eu sou da área de tecnologia, assim, 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 eu tenho muita penetração nesse mercado, eu quero ser representante de vocês aqui na área de tecnologia. Pô, o cara veio em São Paulo, veio o Elton, que era lá o diretor comercial da empresa, veio para São Paulo, tal, sentamos, fechamos. O que eu fechei, cara? Eu fechei um contrato de representação com exclusividade no segmento a nível Brasil. Nossa.
E foi a coisa mais linda, porque eu ainda fechei um nível de comissionamento bom. O que que eu fiz? Eu contratei representante preposto em todos os estados. Ou seja, a nossa cobertura, ela virou Nossa, nacional em legal. 2 tempos, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi crescendo e tal, né? E chegou uma hora que assim, vai, o nível de comissão estava muito alto. Aquela história que você já Aquela história conhece. essa antiga, né? O representante começa a ganhar mais que o dono da empresa, Tava aí muito começa a alto. incomodar, né? Aí o cara virou pra mim e falou: Andrew, cara, assim, meu, pô, sensacional o trabalho que você faz, só que assim, não dá pra continuar do jeito que tá. Então, assim, a gente vai absorver o comercial, né? E você tem duas opções, né? Ou te dou um muito obrigado, ou você muda aqui pro Rio e assume, vem ser aqui o nosso diretor comercial aqui, vem assumir a gestão desse departamento, né? E com PJ ainda, né? Eu fui e eu acho que essa foi a última vez que eu trabalhei dedicado para uma empresa. E eu fui e tal, e fiquei lá bastante tempo, acho que mais 2 anos, sei lá. Só que, cara, chegou lá, eu assumi o comercial e as vendas aumentando, e chegou uma hora que mesmo dentro do acordo eu tava ganhando muito, dentro, né, da visão dos caras. E aí o cara virou, pô, não, olha, de varejo a gente não vai mais te pagar comissão. Pô, só que varejo. Hoje tá, Ah, e a tá gente grande. tinha a Americanas, Submarino, era Os grandes, B2W, né? Submarino, as grandes eggs, né? Magalu. Tal. Cara, eu já tinha uma reservinha e eu já tinha essa veia empreendedora. Voltar pra construir seu negócio. Cara, eu agradeci eles e falei, olha, daqui pra frente é carreira só. E aí eu meio que tinha tido contato com a China. Eu tinha um amigo de Vinhedo que importava produtos e tal. E aí eu liguei para esse cara e falei, cara, Rafa, você vai pra China? Eu vou com você. E foi muito louco isso, porque, cara, eu não falava uma palavra em inglês. Essa história da primeira viagem pra China Aham. é muito engraçada. Aham. E aí foi quando eu fui pra China, né? Assim, resumindo a história Você da viagem. encerra esse vínculo lá com o pessoal da Nave City, né? E Isso, aí você tem essa oportunidade, via amigo, isso, ter o isso primeiro ida física lá na China. foi em 2013, né? Foi minha primeira viagem pra China. E aí foi muito louco, que eu peguei um voo com conexão nos Estados Unidos. Então eu peguei um voo São Paulo-Dallas, Dallas-Chicago, Chicago-Hong Kong. Tá. Só que, cara, eu não falava uma palavra em inglês. E eu morria de vergonha de não falar inglês. Sabe aquele negócio, meu? Sim, Cara, como sim, que você sim, vai sim. pra China fazer Constrangimento, né? Você falando em produto fazer e produto, você você não não fala fala inglês. inglês, cara? Que absurdo. Como que você vai, né? E eu ia encontrar eles lá em Hong Kong. E foi muito louco. Eles me deram o endereço do hotel e falaram: ó, só chegar aqui que aí a gente ajuda você. Pô, eu ia chegar no hotel em Hong Kong sozinho. Resumindo, São Paulo, Dallas, 12 horas, sem comer um biscoito. É, não, já não tinha comida no avião. Não, a comissária passava e falava assim: beef or chicken? Eu, cara, sabe o que que eu fiz? Me fingi de Fingindo de morto. medo. Eu lembro que tinha uma senhora sentada do meu lado, eram duas senhoras, e eu lembro de uma falando pra outra, nossa, esse mocinho tava cansado, ele dormiu que nem comeu. Mal sabe ela, né? Que eu tava O cara de morrendo de fome, fome, morrendo de cara. fome. É. Boa, boa. Cara, eu cheguei em Houston sem comer. Mas como você fez a conexão? Porque ali no que não quer você tem que passar a imigração, né? É, assim, por Deus. Sim. E cheguei em É, Houston. você vem aqui. Tipo, Passport, passport. não, e outra, né? Eu tinha o cartão de embarque do segundo Sim, sim, voo, é sim. É, assim, você salvou, você acabou embora. não, e aí vai vendo. Em Houston foi muito louco. Que daí eu cheguei em Houston, tava morrendo de fome, né? Depois de 12 horas sem comer nada. E aí eu lembro que na área de transferência, eu entrei numa área que era um corredorzão, assim, parecia uma praça de alimentação, loja de todo tipo de coisa tal, né? E cara, eu tinha 1 hora e meia até entrar no próximo Próximo voo. voo. E eu andei aquela praça 15 vezes. Eu ia, voltava, Tentando ia. encontrar o quê? Não, com vergonha de Ah, com parar em vergonha, algum parar lugar pedir e lugar pedir, de comida. Entendi, entendi. né? Resumindo,
né? Eu falei, cara, não vou morrendo de fome, não vou pegar mais voo. Parei no McDonald's. Aí eu lembro que assim, eu olhei pra mim e falei, number one. A menina olhou pra mim assim, latino? Olha que tá! Ah, mexicana. Cara, eu falava espanhol. Espanhol. Nossa, que linda, que linda, que linda. Eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida. E aí que caía a ficha que, pô, cara, eu tava no Texas. Todo Todo mundo mundo é fala mexicano, espanhol todo mundo no fala espanhol Texas, no cara. Texas. Verdade, E eu verdade. falava espanhol, e eu tava sofrendo. Então, olha que coisa maluca. Eu tava sofrendo com fome, com medo de me comunicar. Beleza. Depois que isso aconteceu, eu peguei o voo pra Chicago, Chicago, Hong Kong, o pior voo da minha vida, o mais longo, 16 horas dentro de um avião. Entendeu? Olhava na janela, olhava pra baixo, só via lá o Polo Polo Norte lá, Norte lá, o Ártico cara, lá, o os Ártico. polos. E cheguei em Hong Kong, só que daí eu já cheguei com outra atitude. Falei, cara, tudo bem, eu não falo inglês, mas os caras aqui também não falam, não. Entendeu? Cheguei com outra atitude, cheguei no táxi, olhei pro cara. Aí o cara, Bora lá. cheguei no hotel, entendeu? Contei a história pros caras. Olhei pro Rafa e falei, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. E, cara, eu, depois desse período, eu acho que eu já viajei, estamos falando de 2013, nós estamos em 2025, Sim. 12 anos. Eu viajei mais de 30 vezes para a China nesse No período. final, você fica um tempo lá, né? Tem um período que você mora lá. Como que foi? Não, assim, Em Hong agora, Kong. Lá, né? mais lá atrás, né? Não, lá atrás Ou era só era idas e vindas? basicamente o período de feira. Ah, Então tá. eu ia, ficava 15 dias, E voltava. voltava. E em abril eu ficava 15 dias, Entendi. voltava. E em outubro eu ficava 15 dias, voltava. Era Entendi. basicamente o período de feira. Agora eu tô esticando um pouco mais, porque depois que nós abrimos a empresa lá, aí você tem que. Aí você É não um outro vai. tipo de trabalho, né? Claro. E outra, você não vai só como desenvolvedor, como sourcing man. Uhum. Você vai como gestor, você tem que pegar o pessoal que está trabalhando lá, você tem que reunir a galera, você tem que entender quais são as dificuldades que eles estão tendo, né? A gente tem duas pessoas trabalhando com a gente lá, Legal. duas chinesas, Uhum. entendeu? E assim, as meninas são sensacionais. Só que, cara, é uma realidade totalmente diferente. Quando a gente fala na parte fiscal, né? É uma realidade totalmente diferente. Por mais que eu levei a empresa, eu abri a empresa em Hong Kong já para ter alguns benefícios, para ser mais fácil. Uhum. Mas assim, é uma cultura, é uma dinâmica totalmente distinta. Então hoje eu passo um pouco mais de tempo lá e aproveito esse tempo também para trabalhar mais forte a captação de novos negócios e tudo Uhum. mais. Eu faço muito o inverso. Eu pego muito chinês que quer vir para o Brasil, né? E faço a ponte com empresários brasileiros. Entendeu? Mas naquele tempo era só Sim, feira. Sofia. E aquela pergunta que nunca. Importação na China é pra qualquer um? Te contar uma coisa? É, Pra qualquer um. pra qualquer um. Independente do meu tamanho, se eu sou pequeno, se eu sou grande. Eu vou te dizer assim, como que eu situo hoje? O que que eu falo para os meus clientes? Eu falo assim, cara, você quer importar profissionalmente? Então você tem que ter pelo menos 100 pau, Dólares. Em reais. reais. Por quê? Você tem que comprar na China pelo menos 10 mil dólares Entendi. para valer a pena. Ah, mas Anderson, eu já importei 2 mil dólares e valeu a pena. Calma aí, são situações spots. Agora, se você quer começar um negócio com a China e você não tem 10 mil dólares, e lembrando que esses 10 mil dólares não pode ser, não é só o custo do produto. Por que 100 pau? Por quê? Produto mais frete, mais custos fixos de desembaraço, mais custo Costas, né? Custo Brasil, Brasil, etc. vezes 10. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você quer profissionalmente importar, entendeu? Você tem que ter 100 pau. Ah, mas e eu que estou começando que não tenho 100 pau, como que eu faço? Cara, faz importação simplificada. Só que aí a briga da simplificada é um pouco diferente. Por quê? Você só pode trazer 3 mil dólares por operação É isso que é legal. com Mas o frete. que que seria. O simplificado, você tá falando lá no modelo lá do radar, lá daquela É, alimentação. é, Seria isso? é, Quando você é, fala simplificado? Hoje você tem alguns modelos, né, de importação. Então, assim,
tudo começa com a importação simplificada, Uhum. onde qualquer pessoa, inclusive nós, pessoas físicas, podemos importar. Tá? Para as empresas, você não precisa ter radar. Você, o custo da mercadoria mais o frete não pode ultrapassar R$ 3.000 ou US$ 3.000. E chegando aqui no Brasil, você paga 60% de imposto de importação mais o ICMS do teu estado. Isso de qualquer produto? Qualquer tipo de Qualquer mercadoria, de produto. eletrônico a têxtil, por exemplo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer produto permitido, que tenha importação permitida. Então, assim, você quer começar por aí? Beleza. Qual é o gargalo da simplificada? Geralmente, o custo do frete. Por quê? Você só pode fazer simplificada via courier. Então, você tem DHL, você tem. Como que é o nome daquela outra? USPS, FedEx, FedEx. entendeu? E assim, esses são os fretes mais caros que existem no mercado. Entendi. Vou dar um exemplo. Você pega uma DHL, você está pagando um frete de US$ 10, US$ 12 por quilo. O mesmo frete eu tenho em uma companhia aérea, tipo por Turkish Airlines lá. Turkish Airlines ou Emirates, Emirates, ok. por US$ 5,5, US$ 6 o quilo. Caramba. Entendeu? Só que para ter o benefício você tem que usar. Foi um acordo desse com o governo? É legislação? Porque quem faz o desembaraço é o courier. Ah, tá. Então, o courier, você paga lá para a DHL e ela já Uhum. recolhe os impostos, tudo. Entendi. E já ganha toda essa parte dessa burocracia, né? Depois pra você Exato, chegar e já entregar na porta. já. E ela te entrega na porta, Entendi. né? Então, dá para começar por aí? Dá, e tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso. Mas, assim, quando eu penso em ter um negócio que vai viver de importação, né, eu penso que eu tenho que ter pelo menos aqui R$ 100.000 Pra poder começar, né? Fazer para ter um negócio. escala, para ter escala. E nessa sua jornada, seja de empresário, agora nesse movimento, porque deixa de ser. Você tá empreendendo. Sim. Mas você tá numa linha ali, eu imagino, com os clientes, onde o cara tá tomando uma decisão importante. E que a decisão de importação é a relação entre fazer internamente, ou seja, fabricar ou, né, adquirir no mercado interno e trazer de fora. Sim. Considerado todas as particularidades de cada um, você acaba fazendo essa comparação com ele. Existe um negócio que o cara vai falar, poxa, eu quero trazer essa caneca aqui, a do Anderson. E você chegar pra ele e falar, poxa, mas trazer a caneca, cara, não faz sentido. É. Aqui no Brasil, vai no Brás lá que você vai ter mais barato. Qual que é essa linha que Tudo. divide essa dúvida do cara pra trazer o negócio com você versus você falar pra ele se faz sentido, ou seja, você vai ter uma margem, você vai conseguir prosperar com esse tipo de produto ou dessa maneira. Todo projeto, né? Todo projeto na WK começa pelo estudo de viabilidade. Então, assim, o Adalto chega, Anderson, quero importar caneca com a marca Expertizando, já impresso. A minha ideia de volume é esse aqui. O meu preço target é esse aqui, entendeu? E só que, cara, eu quero que venha tudo pronto, embalado, eu não quero ter trabalho nenhum. Eu vou pegar todas essas informações e quando a gente está, por exemplo, daqui a pouco eu vou te contar sobre um cliente que a gente fez agora, que mercado de automação bancária. A gente vai analisa todas as características técnicas, tudo que você precisa, e aí eu vou converso com fábricas na China, geralmente de 3 a 5 fábricas para a gente ter um cenário, né, uma visão mais abrangente do mercado. China, você sabe, o mesmo produto ele custa de 0 a 10, depende do nível de qualidade, depende do fabricante, depende de volume. Então a gente vai faz essa captação e eu monto um estudo, é um estudo, tá? Com todas as variáveis. E aí eu vou te dizer, olha, essa caneca vai chegar custando no Brasil R$ 12. Ah, mas você Banca. fixa o preço? Não. Qual a única variável, duas variáveis que tem nesse preço é dólar e frete. Tá. Se o frete disparar, eu não tenho como fazer nada. Se o dólar disparar, eu não tenho como Que foi fazer o que nada. aconteceu na pandemia, por exemplo, né? O que Não, aconteceu na pandemia, acho que não voltamos ainda, né? Não, Não voltou, nunca mais voltou? cara, voltou O custo agora. do frete? Voltou agora. Eu vou dizer para você, eu cheguei a pagar quase US$ 10.000 em um container.
de frete. E o normal seria? $2.000, $1.800. Entendi. Tá? Então, assim, isso não tenho como prever. Sim. Agora, o imposto, ele está calculado. E o imposto é percentual, é imposto, não vai mudar. Entendeu? O custo fixo, que são ali os custos aduaneiros, desembaraço, tudo isso está calculado. Isso não muda. Independente se o dólar disparar ou cair, enfim. Então, as únicas variáveis, frete e câmbio. Entendeu? E aí eu vou virar para você e você vai falar, ó, cara, vai custar R$ 12. Aí você vai falar, poxa, mas eu faço aqui por 8. Você pode fazer por 8. Entendeu? Agora, você vai fazer por 8 com as mesmas especificações técnicas que você me pediu? Por quê? É, varia muito de produto a produto, mas a gente tem uma curva que diz que quando o cliente compra no Brasil um produto que foi importado, eu consigo reduzir o custo de aquisição dele de 30% a 50%, fazendo importação direta. Entendi. Por quê? E não é mágica. Eu tô tirando o atravessador. Tá. Eu tô tirando o cara que importou. Assim, a margem que ele coloca no produto vai te entregar para você fazer a É venda. isso. Entendeu? Eu tô tirando o atravessador. Poxa, mas aí o cara tem uma marca tal. Você pode ter a sua marca também. Lucrando Né? dos dois jeitos. Quantas marcas eu já não fiz? Para mim, Sim, sim. inclusive, isso, né? A Extrax a gente fez lá atrás, vendeu a marca, deu super bom. Então, assim, e outra, o mercado hoje, né? O mercado ele aceita melhor as marcas novas. As Não é marcas alternativas, né? alternativas. Não é mais uma. São marcas de custo-benefício. E a Uhum. grande maioria das vezes, pelo menos com os clientes que a gente tem operado, o cliente fala assim, cara, não, mas é minha marca, eu quero qualidade melhor do que aquela ali. Só que eu vou entregar a qualidade melhor e ainda vou vender mais barato. E esse é um ponto interessante. Eu já ouvi de alguns clientes, às vezes, tem cliente de vários segmentos, mas um especial aqui, que quando eu questionei ele sobre essa questão, porque pra mim, eu não sei, mas eu tenho muito, muito claro que acompanhando os clientes, de uma maneira geral, e a gente também já teve esse tipo de conversa, que por conta do e-commerce, o desenvolvimento dessas tecnologias, agora a gente chegou com o TikTok Shopping, isso aí vai transformar novamente, nos Estados Unidos já tá rodando, vai chegar no Brasil, se não me engano, é mês que vem, a partir de abril é maio. Vai transformar novamente a dinâmica É de o, como se comercializa as é o live coisas. commerce, Que é o né? live commerce. O cara tá ali ao vivo vendendo, outro jogo. China é um negócio É absurdo a outro venda no jogo. live commerce, assim, mas assim, são cifras Eu vi aqueles bilionárias. vídeos lá dos caras daquele prédio que é um shopping que você aluga o espaço pra fazer o seu live commerce. Sim, você tem vários O cara não é boxes. loja, é o box só pra fazer a venda do Sim, seu produto, a exposição sua, né, do produto. exato. E eu sempre questionei, pelo menos eu tenho esse ponto de que o futuro de qualquer um é desenvolver a própria marca. Só que muitos sempre me rebatem falando assim, pô, Jadalto, mas ter uma própria marca tem um custo do ponto de vista de credibilidade, podemos assim dizer, que é complexo, sei lá. Vamos dizer que eu vendo pilha. Pô, eu vou entrar no mercado da pilha, mas eu vou vender a minha pilha Dalto para vender contra, como chama? Duracell. Duracell, pô. Duracell tem marketing budget do caramba. O público confia no Duracell, que a Duracell talvez no final ali, no teste final, se a gente fizesse, o tempo de duração da pilha Dalto e a pilha Dalto feita na China e a pilha Duracell seria Mesmo. igual. Mas do ponto de vista do público e aos olhos das pessoas é diferente. Como que você tenta rebater? Talvez eu estou dando um exemplo extremo da pilha, né? Mas para os outros casos, porque eu imagino que tem várias outras possibilidades de produtos dos mais variados, para quem está no varejo, quem está no comércio, Sim. para poder fazer. Como que você rebate isso? Cara, Porque você vai ter que vender o seu peixe lá para mim. O cara, né? a primeira coisa que eu tento enxergar é a seguinte, né? Por exemplo, alguns grandes exemplos, né? Bombril. Uhum, Bombril. Grande marca, né? total. Palha de aço nem se chama palha de aço, se chama bombril. Né? Post-it, Você- entendeu? Só que é o seguinte, cara, quantos post-its que não são da marca Post-it são vendidos? Centenas de milhares. Muito mais do que o Do que Post-it, post-it, provavelmente. entendeu? Post-it mesmo. E sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, todo mundo adora a Apple, mas cara, nem todo mundo pode comprar a Apple, entendeu? Aí quando você traz um produto de qualidade, que eu acho que o segredo hum, e o preconceito com as marcas entrantes lá atrás, principalmente de produtos chineses, ele se justificava pela falta de qualidade. É.
Assim, quando você traz um produto de qualidade, tá? E entra para rachar, para dividir um mercado com alguém que já está estabelecido e tal. Cara, falar de Apple é assim, Sim, sim, você sacanagem, tá? conhece. Sim, sim, não. Enfim, eu Vamos falar acho, da pilha, da pilha talvez eu eu. entendo que você tem uma grande possibilidade de morder um pedacinho daquele mercado. Até porque, assim, cara, vamos falar, o mercado é muito grande, entendeu? Cara, ninguém consegue atender o mercado brasileiro sozinho. A Duracell, entendeu? Talvez, se você olhasse para a Duracell falando da pilha, se houvesse um monopólio da pilha no Brasil, muito provavelmente o preço da pilha seria um absurdo, porque ia faltar pilha. Sim, ela não ia dar conta Ela não ia do dar conta tamanho de do atender o mercado. tamanho da Certo. demanda. Então, assim, eu acho, eu entendo, eu acho não, né, que eu não perdi. Eu entendo que existe mercado para todo mundo. Só que você tem que entender como que você entra no mercado. Então, hoje, para entrar no mercado, você tem duas estratégias. Ou você entra comprando o mercado, entendeu? Ou você entra gastando um rio de dinheiro em marketing, publicidade, por aí vai. Todas as inserções que eu fiz no mercado até hoje, eu entrei comprando. Uhum. Como? Eu pegava a minha caneca, que me custou lá, sei lá, $1, que era tão boa quanto a caneca da Apple, Uhum. entendeu? A caneca da Apple era vendida aqui no Brasil por R$ 300 e a minha caneca era vendida por R$ 99,90. Só que hoje nós temos o advento da avaliação. Uhum. Quando a minha caneca batia no cliente, que ele olhava e falava: Cara, essa caneca é sensacional. Ganhava estrelinha lá, Estrelinha, 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 pá, estrelinha, estrelinha. credibilidade. Daqui a pouco eu tava vendendo a minha caneca por 199. E a Apple continuava sendo a maior vendedora de caneca a R$ 300. Só que, cara, eu tinha um pedacinho daquele mercado. Não adianta você querer jogar uma marca no mercado, principalmente em mercados consolidados, achando que você vai ser o dono do mercado do dia para noite. Talvez até seja o dono do mercado um dia. Talvez você seja a Apple da pilha daqui a um tempo, entendeu? Mas você tem que entrar nesse mercado. E quando você traz um produto de qualidade e consegue, por algum tempo, botar esse produto no maior número de lares, na mão do maior número de pessoas possível, a chance do teu produto ter sucesso é enorme. Porque ele vai se vender sozinho depois. Uma coisa que você comentou aqui, acho que tá claro, então, a importação é para todo mundo. Qualquer um que queira importar é possível, é viável, desde que tenha um orçamento mínimo, a orçamentação mínima, mas acho que menos que isso o cara Depende nem de estaria cada nem bem. projeto. Não precisa, mas talvez uma pessoa que esteja menos que isso não estaria nem pensando nessa O linha. pessoal do e-commerce hoje importa É muito no e-commerce. simplificado. Uhum. Só que no simplificado, o pessoal importa uma marca de um terceiro, e aí o cara importa a mesma caneca que tem 500 importando e vendendo. Cara, vai dar ruim. Ó, o e-commerce ele já passou por algumas fases. A gente, né, já volta aqui no, Sim, 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 na sim. Não, importância. O não, não, e-commerce, vai, e eu vai. tive uma experiência recente de e-commerce aí de 3 anos e larguei, né? Por quê? O e-commerce na pandemia ele cresceu absurdamente. Aí você teve a primeira fase, que era a concorrência, né, dos produtos de marca renomada. Uhum, Por exemplo, eu lá na empresa a gente vendia chupeta da Philips, uhum. mamadeira da Philips, A vente lá da vida. a vende. No começo a gente rachou de ganhar dinheiro, né? Eu lembro que a gente fechou a contabilidade do primeiro ano. Eu abri a empresa em março, em dezembro a gente tinha ganho 700 pau. Lucro, Lucro, sim. né? É. Entendeu? Burro eu, devia ter colocado no bolso, né? Cara, a gente entrou ganhando muito dinheiro. Só que daí, qual foi o primeiro problema do e-commerce? O e-commerce, ele é um shopping que todo mundo pode ter loja, Sim. entendeu? E aí foi todo mundo, não, o mercado de bebê é um mercado mais estável, Não tem não tem crise, crise e tal. se tá nascendo gente todo dia, nasce bebê todo dia. Eu tinha uma meia dúzia de concorrentes na mamadeira. Quando eu pensei que não, eu tinha 600 concorrentes na mamadeira. E aí eu comecei a ver que tinha cara que vendia mais barato do que o custo para ranquear o produto
E o marketplace ele faz isso, tá? Ele te incentiva a canibalizar o preço para aumentar a concorrência. E na verdade o que vale ali é a exposição. Em tese tá todo mundo brigando por ser visto, né? Sim. E para o marketplace, tá todo mundo pagando. É, ele Ele tá tá ganhando a ganhando de todo comissão, ele ganha de mundo. comissão. Pra Ele, ele, pouco ele importa não o tem custo. loja preferida, É, exatamente. Ele, entendeu? é os 10% dele lá, É. 15% dele lá. Ele quer mais é que o consumidor veja o produto mais barato no marketplace dele e compre lá e não compre no outro. E é isso que ele quer. Então, eles fomentam essa briga. E aí, cara, veio a briga das marcas famosas. Um monte de gente quebrou, um monte de gente saiu do mercado, né? Aí começou a segunda era, né? Pô, todo mundo se ligou, ah não, cara, marca famosa, tá, vou começar a importar. Aí começou a briga do produto importado. Por quê? Ninguém tinha marca, ninguém tinha marca. Todo mundo queria importar alguma coisa. E aí todo mundo começou a ver o quê? O que tá vendendo muito nos Estados Unidos? O que tá vendendo muito na China? Ah, vou um ombrelone. Umbrella. Vou importar um ombrelone. Só que daí, cara, caía todo mundo na mesma fábrica e todo mundo importando o mesmo O ombrelone. mesmo, cara. Quase as mesmas especificações, mesma cor, Mesma mesmo jeito, cara, mesma cara. Até o mesmo defeito, né? Até o mesmo defeito se mesmo tivesse. defeito. E aí o que começou a acontecer? Você entrava lá no marketplace, a mesma guerra. E você é o cara, depois de toda essa experiência, pô, beleza, importação para todo mundo tá claro. Desde que tem uma boa estratégia. Um bom produto é bom produto, né? Ele vende de qualquer forma. Porque no fim dos contos você briga. Só tem duas formas de aumentar a lucratividade. Ou você aumenta as vendas ou você diminui o custo. Ponto. Não, não existe mágica na conta de uma empresa. Principalmente falando de comércio, né? Exato. Ou eu aumento as minhas vendas, diminuo meu custo. Mas comércio não, qualquer empresa. A única forma de você montar o seu resultado é assim, né? Ou vendo mais, ou diminuo meu custo. Pra aumentar minha margem lá, porque vai sobrar pra mim no Exato. final do dia. E não adianta falar, vou aumentar o preço, que quem manda no preço é o mercado, não é É, você. exato. Mas como que você tem? Que lado que você tá da história? Tem uns que estão dizendo o seguinte, ó, que e-commerce é a enganação, é balela, que isso aí é só para quebrar o varejo, que no final os grandão que vão canibalizar e vão ficar com tudo. E tem outra galera falando assim, não, quem não tá ganhando dinheiro é porque não sabe trabalhar. E na verdade o e-commerce sim é mais uma dentre tantas outras formas de vender. Aí entra naquela linha do omnichannel. Porque quando a gente vai pra teoria, né, do que a gente tem visto aí, tem muitos falando isso, ah, beleza, 2025 é o ano do omnichannel. Teve aquela feira de retail, acho que foi ano passado lá em Nova York, ela falava muito disso. Não, agora as empresas têm que vender por todos os locais possíveis. Então o seu consumidor tem que se conectar a você por todas as possibilidades. Message, WhatsApp, Facebook, Instagram, sei lá, qualquer lugar que você for. E é engraçado, só falando dessa pode nem fazer uma defesa, mas qualquer rede social que você acompanha, um TikTok da vida, que eu acho que tá mais popular, o que dispara pra você com o algoritmo de videozinho de cara falando, não, mas eu tô ganhando R$ 1 milhão porque eu vendo tudo pelo WhatsApp. Ou não, o Instagram Ads é a melhor plataforma de venda que não dá banho se você vender. Enfim, as fórmulas mágicas, né? Sim, sempre tem, né? Então, que lado você tá? O e-commerce. Ele é o vilão ou é o mocinho da história? Cara, Falando pro médio e pro pequeno aqui, né? Pra esses caras. vamos lá. O que eu tenho visto acontecer no mercado? E é engraçado que o mercado ele é cíclico, né? E muitas vezes aquele movimento que está aqui embaixo, que a gente acha que nunca mais vai ver, ele volta e está aqui no topo de novo. Eu escrevi até um tempo atrás um negócio, acho que eu acabei não publicando, né? Da Guerra das Formigas. Como que eu enxergo o e-commerce? Os marketplaces, eles entraram para atrair milhões e milhões de formiguinhas que deram força para eles derrubarem o varejo convencional. Vide, né, Lasa, quem mais que Rockstock. Tok, whatever, Ah, sim, entendeu? sim. Eles vieram para ocupar esse espaço que o varejo físico ali ocupava e com alguma razão, o varejo físico era o dono do mercado, cara. Pô, eu lembro que eu vendia para Lasa, lá quando a gente tinha empresa no Rio, pô, você quer vender para mim? O preço é tanto, 120 dias para pagar. Só que ele atrasava 60, e se eu protestasse, eu nunca mais vendia para ele. Entendeu? Eles eram os donos do mercado. E aí veio o marketplace e juntou toda essa legião de formiguinhas, cara, e tomou o poder. Entendeu? Tomou o poder. Só que daí o que aconteceu? Ficou poderoso demais.
E aí, o próprio marketplace, eu tô até evitando de falar nome aqui, que eu não É, quero sim, falar sim. Mercado Livre e Amazon. O próprio marketplace começou a matar as formiguinhas que estavam lá dentro. Como? Primeiro, estrangulando. Então era assim: aumenta a comissão, aumenta o custo do frete, aumenta a concorrência, ou seja, fomenta a redução de margem, reduz a exposição, ou seja, para ter exposição você tem que pagar, Paga o entendeu? ads lá deles O lá, o ads. ads Então, deles. o marketplace ele começou a minar aquilo ali. E eu não sei se de propósito ou não, também não quero afirmar aqui para não responder o processo depois. É, Só que aí a gente começou a ver o próprio marketplace indo direto nos fornecedores e comprando as mercadorias. Ou seja, você foi lá no shopping, gostou do espaço, comprou uma loja, decorou, investiu, gastou uma fortuna naquela loja, entendeu? E um belo dia você chega, você inaugurou sua loja, está vendendo super bem. Um belo dia você chega, o shopping montou uma Uma loja, loja própria e tá vendendo o mesmo produto. só que 5 vezes maior que a tua e vendendo por 20% menos que você. E aí você chega no dono do shopping, sabe o que ele te responde? Cara, problema seu, quer continuar vendendo aqui é assim. Então, para responder a tua Sim, pergunta, né? sim. Eu fiz toda essa Sim, sim, volta para sim, responder a sim. sua pergunta. O que eu enxergo hoje? Eu vejo movimentos de Mercado Livre e Amazon, tá? Voltando na esteira de se consolidar ali como os maiores players desse mercado, inclusive, tá? No 3P, né? Que é comprando direto. Comprando e vendendo direto. E eles virando um magazine. Um magazine grande. Exato. Porque, Gigantesco, que é o que eles fizeram lá olha atrás. só, olha a estrutura logística do Mercado Livre. O Sim. cara tá no Brasil E ele inteiro. ganhou, Ele ganhou ganhou. o jogo. E tem aquela frase, a gente diz que no Brasil, quem ganha, quem consolidar a logística ganhou o jogo. É isso. Porque o Brasil, a grande questão, a discussão sempre foi a capilaridade, mas no ponto de vista de entrega. Por isso que aos olhos de todo mundo, os caras estavam loucos para comprar os Correios. Porque o Correio te permite entregar de barco, de jegue, de carroça, sei lá, você vai entregar do Acre, da divisa com a Bolívia, até os Oiapoque e Chuí, né? Literalmente, né? Sim. O Correio hoje consegue alcançar. Aí, só para finalizar a resposta de onde Sim, eu tô me sim. situando, então acho assim, na minha visão, os grandes negócios vão estar centralizados na mão desses caras. Tomaram conta já. Não, Tomaram não conta. Meu, Mercado Livre, tenta comprar uma TV no Mercado Livre. Você vai cair na loja deles. Eletrônico, tem notebook, produtos que eles já estão dominando, né? estão dominando. E a desculpa deles lá atrás é que os sellers não conseguiam atender a demanda. Fácil. Enfim, eu acho que existem mercados que esses caras vão dominar e eles vão ser donos e acabou. Tá? Ah, Onde está a oportunidade dos demais sellers? Existe oportunidade? Existe. Você importa microfone, entendeu? Você tem um bom microfone em um preço bom, com a qualidade excelente, competitivo. Então você põe a tua marca naquele microfone e usa os marketplaces para vender direto com a tua marca. E se o teu microfone escalar, sabe o que vai acontecer? Um cara desse vai vir atrás de você O para cara do comprar o Mercado seu. Livre vai te ligar e Eu vai quero o falar: seu Cara, eu microfone quero aí. vender teu microfone aqui no 3P. Por que é 3P? Só pra gente esclarecer? Cara, não faço ideia. É. Eu sei que é um P, é um P, 3P. É, porque Não, tem que o ver, praça, 3P preto e é produto, de não é? third, é de terceiro. Não é de praça, preço, produto, não, né? Porque lá dos Não, 5P, 6, sei lá, não, de eu praça, acho preço, até que eu tô produto. confundindo. Um P eu acho que é direto. Uhum. E 3P eu acho que é marketplace. É, Whatever, tá não tudo bem, lembro mais. tá tudo Mas bem. assim, e aí você vai vender para esses caras. Uhum. Só que, cara, você vai fazer o que eu fazia em 2013, quando eu vendia para as lojas americanas. Ou seja, Na olha, verdade, eles fizeram. olha como a gente deu a volta no mundo para voltar para o mesmo lugar, só que com players diferentes. Talvez acho que o grande diferença e faz com que esses caras se consolidem com esses monstros que eles estão. Monstro do ponto de vista de tamanho, acho que é o ponto que a gente falou que é a logística. Dominou a logística, não dominou tudo. Porque
o processo de entrega, como a Magazine Luiza sempre fez, os grandes magazines já fizeram no Brasil, mas só que agora o Mercado Livre, acho que é o principal, porque o Mercado Livre, não sei se eles copiam, acho que não vou falar que copiam, mas a estratégia que eles adotaram na América Latina, de uma maneira geral, falando de Brasil, é a mesma que a Amazon tem nos Estados Unidos. Quando a gente fica vendo aqueles vídeos do entregador da Amazon, até por uma questão de familiar, né? A gente tem essa experiência e conversando às vezes. Você fica vendo, a Amazon aqui, não sei o que, pode vir, entra na sua casa. Se você tiver a fechadura da Amazon, ele entra dentro da sua casa, abastece a sua geladeira e vai embora. Cara, é um negócio surreal, é surreal que os caras, o nível que já chegou lá, né? Aqui a gente não pode deixar a caixinha na porta ainda, né? Aqui, porque Mas se talvez um deixar dia a o cara, gente chegue lá. é mais fácil, em vez de te levar, ele vai te levar a geladeira, né? Te deixar uma coisa, vai levar a geladeira embora. É. Se deixar ela aberta. É, não, aqui o cara da Amazon vai chegar na porta para poder carregar, para poder Leva a abastecer tua geladeira. geladeira. Não, tadinho, o cara vai estar lá fazendo entrega. Só que daí o cara que vai estar lá olhando lá, a hora que ele vê que ele abriu a porta, o cara vai falar: agora vamos levar a geladeira, a TV, o carro. E ele as compra junto, cara. Nossa, é impressionante. Não. Mas é interessante porque no fim tá todo mundo na mão dele, né, Anderson? Mas o varejo e no que você tem, imagina os clientes que você tem atendido, de alguma forma ele tá tendo que tomar decisão sobre isso, né? Tá, Tá tendo que, porque é o caminho, não tem o que fazer, né? Se o cara é, tá ali nesse business aí. assim, os nossos clientes, a grande maioria, a gente atende, por exemplo, a gente atende uma rede, né, de loja de celulares Uhum. que é uma Sim, franquia sim, sim. de uma grande dessas teles, são 200 lojas, né? E, por exemplo, agora a gente acabou de desenvolver uma linha para esses caras, 100% de marca própria. Por quê? O cara vendia lá o cabo da marca X, entendeu? Ele pagava R$ 60 para vender por 120, entendeu? E aí agora ele está comprando o mesmo cabo na mesma fábrica que faz por cara da marca X, porque a gente foi lá na fábrica e a gente, Você consegue descobrir o sim, eu fornecedor sei quem é ali, o vai estar lá. fornecedor, né? Mesmo cabo, mesma fábrica, homologado pela Apple também, bonitinho e tal. Só que agora o cabo custa 30 e E ele continua continua sendo vendendo por 120. 120. Que eu diminuo o custo. Ele tem o ponto de venda. Ele tem 200 lojas, whatever. Então, assim, eu enxergo no nosso perfil de cliente, Uhum. né? Por exemplo, cara, simplificada, a gente não atende simplificada, Tá. tá? Por quê? Quem faz simplificada é uma estratégia muito assim. Você negocia direto com. Você entra lá na Alibaba, Ah, vê o produto que você quer, conversa com o chinês vai botar na caixa da DHL e vai mandar direto para tua casa. Você não precisa de mim. Entendeu? A gente atende projetos mais elaborados. Ah, Anderson, pô, mas então você não atende cliente pequeno? Atendo. Pô, o cara quer comprar US$ 10.000, eu tô lá, dando esse suporte para target que a ele. gente tá dizendo aqui É, vai ser é, atendido, claro. a nossa régua, ela passa aí. Então, a Entendi. gente atende clientes que compram a partir de US$ 10.000, né? E dou um suporte pro cara, né? E vou lá e, cara, eu já peguei mão de cliente, botei no avião, levei pra China, fomos visitar a fábrica, né? Então, Fiz tudo com você faz um cliente. trabalho quase de concierge, né? Porque imagina, pega o cara que vai até lá, vai na fábrica, Pô, e leva o cara na Tailândia ainda pra conhecer lá vai as não sei o ilhas quê, vai na lá. ilha, Vou, faz o que tinha que fazer lá, nas cara, vendas. Boa. entendeu? Faz Turismo de negócio, negócios aqui faz com a negócio, gente, faz negócio, faz né? negócio. Então, assim, o movimento que a gente enxerga tem sido esse. Quem está um pouco mais estruturado está partindo para esse cenário, está criando produtos de qualidade, está vendendo já para esses caras, entendeu? E no final, ganhando a mesma coisa, tá? Por quê? Ele vende para esse cara mais barato do que ele venderia direto, só que ele não tá pagando aquela comissão absurda, o frete Sim, absurdo, desemergente, sim, claro, entendeu? claro. Então, aí que é a inteligência dos caras, entendeu? Vai valer mais a pena o cara que importa, vai ganhar mais dinheiro vendendo para ele do que vendendo direto, Entendi, entendeu? entendi, claro. Então, eu enxergo que o cenário é esse, eu enxergo que o mercado vai partir Pra para esse esse modelo. caminho. Eu enxergo também que assim sempre vai ter espaço para o pequeno, para o cara da Uhum. simplificada. Sabe por quê? Né? O que quebra a operação é custo, entendeu? Cara, o negócio é o seguinte: se eu tô dentro da minha casa trabalhando, não aumentei meu custo em um centavo, se eu ganhar 200 pau a mais no final do mês, tô no lucro. Só aumentou sua margem.
Entendeu? Lucratividade, nem em marcha, lucratividade. O que quebra a empresa é custo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o empreendedor que ele quer continuar pequeno, trabalhando da casa dele, importando via simplificada, que chega lá na casa dele, ele consegue lá trabalhar com 3, 4% na última linha, tá pagando Simples Nacional ou MEI. É que MEI não dá, né? MEI. A Tem, mas não tá, limitação, não tô a limitação de MEI é muito restrita. restrito. Mas tá pagando Simples Sim, Nacional, sim, sim. entendeu? Tá mantendo a faixa do 7, Por cento 8%, tá? ali, tá segurando ali. Esses caras eles sempre vão existir. Por quê? Porque sempre vai ter um produto novo que vai ser lançado lá do outro lado do mundo e alguém vai trazer mais rápido na simplificada. Entendeu? Por quê? Eu compro a bateria Adalto, que está pronta, trago lá US$ 3.000 de bateria Adalto, e em uma semana eu estou vendendo. É muito diferente de eu pegar um projeto de brand, que daí eu levo lá 15, 20 dias nesse processo de homologação de fábrica. Aí eu vou produzir a bateria da Auto num volume, que vai demorar 30 dias. Aí eu vou embarcar no marítimo, que vai demorar. Vai um projeto de 6 120 meses. dias. 120 dias. 120 dias. Eu sei que não é tanto do seu negócio, mas e essa coisa de importação pelo Paraguai, via Mercosul? Existe algum caminho mágico? Não mágico. E aí, novamente, eu quero até para explorar na sua expertise e experiência em relação a isso, porque novamente vamos chamar aqui os vídeos do TikTok, né? Uhum. Pô, falando do e-commerce, né? Mas e aqui a intenção nem é quebrar a falácia, apenas dizer que não é questão de ser simples ou simplório. Não necessariamente ser simples significa simplório. E tem todas as complicações com ele. Então, uma outra que você viu aí, não sei se você já viu esse vídeo, os caras falando do Mercosul tá perdendo tempo que não importa pelo Paraguai. Falou, ó, quem não tá importando, porque o Paraguai você tem uma. Eu sei que tem um Viva Fixo, né? A questão do ponto de vista tributário ele é menor mesmo, É né? absurdamente menor. Não tem nem condição. Que tinha um movimento agora, Brasil, as pessoas mudando, abrindo base no Paraguai e fazendo a importação via Paraguai. Ou seja, China, Paraguai e depois nacionalizando É. pro Brasil. E aí, o que Tem, você tem visto disso? reza a lenda que a menor distância entre dois pontos é uma linha É uma reta. linha reta, sem dúvida. Então, quando você triangula, geralmente. Entendeu? Dá mais longe, dá mais longe. Só que assim, vamos analisar ponto a ponto. Existe um modelo de importação para o Paraguai, que assim, se não me engano, lá agora acho que paga 7%, Uma uma coisa coisa assim, assim. assim, Não não tenho vou falar em certeza. percentual, mas eu sei É, que é um percentual fixo. Lá tem e é baixo. E é baixo, é baixo. Tá? Primeiro que assim, né? O Paraguai não tem porto, então vem tudo, é tudo importado por Paranaguá, Paranaguá, Paraguai e volta, né? vai para o Paraguai e volta. Então, assim, historicamente, né, principalmente tecnologia, o Paraguai sempre foi um grande fornecedor para o Brasil, Sim, sim. via contrabando, Sim, entendeu? Então, assim, isso aí tá fora, não vamos nem falar sim, disso sim. daí, entendeu? Vamos falar do que dá para fazer de forma legal. Você abre uma empresa no Paraguai, Adalto, vai lá no Paraguai, abre uma empresa lá, vou fazer importação. Você importa pelo Paraguai. Check. Boa. Se você vai vender direto para o consumidor final, você pode fazer a venda de cross-border do Paraguai para o consumidor no Brasil. E o e-commerce da vida lá, ó. É Vida de igual e-commerce. você comprar Na da Amazon, Amazon nos comprei Estados Amazon Estados Unidos. Unidos e É, distribuí. é a mesma coisa. O AliExpress, ou enfim, que a gente compra aí nas Inclusive, plataformas. a regra é a É a mesma. mesma. Então, assim, cara, Pagar os 60%. você vai Quanto que tá pagar, hoje? acho que sei lá, O tal do imposto da blusinha, né? depois da taxa da blusinha, sei Ficou lá pra onde famoso o foi. imposto da blusinha, mas acho que é 60%. Eu acho que deve ser uns 60%, eu não vou me recordar, mas é alguma coisa assim. Como a gente não trabalha, né, Não tô, nesse não tô modal, olhando isso toda hora, mas mas, é alto, é mas alto. É mais de enfim, 50%. cara, você vai pagar imposto do mesmo jeito, tá? Quem compra do Paraguai vai pagar o mesmo imposto que pagaria comprando direto da China. Olha que hoje a China entrega no Brasil com 7, 10 dias, às vezes menos. Aéreo. Aéreo. Não, cara. Esses caras, a Alibaba tem um avião que vem para o Brasil. Acho que eu vou a cada 2 dias. É uma rota Brasil direto. Um Tamanho negócio volume, assim. né? Então, para mim, eu não vou dizer uma falácia. Não, cara, se você quiser trabalhar dentro da regra, não faz o menor sentido para o consumidor comprar do Paraguai. Entendeu? Faz mais sentido ele comprar direto da China, que ele vai pagar Sim, mais sim, barato. sim, sim. Agora, dá para fazer? Dá. Dá. Cara, qualquer coisa dá para fazer. Entendeu?
Você pode ter empresa em qualquer lugar do mundo. Eu tenho empresa em Hong Kong, entendeu? Você pode ter empresa em qualquer lugar do mundo e fazer negócio com gente de qualquer lugar do mundo. O que a gente tenta sempre, né, Anderson, você sabe, a gente conhece há tanto tempo, esclarecer que não existe mágica. Não, Principalmente quando a gente fala de tributo e Brasil. A gente é extremamente limitado do ponto de vista, engessado, podemos assim dizer, nem esse engessamento, mas é a regra tributária. A regra tributária de um país, ela determina por onde você pode, ou não, o que você deve e não fazer. você sabe o que, que muita gente confunde nessa história de Paraguai? Tem que tomar muito cuidado com as regras, os benefícios de Mercosul. Mercosul, exatamente. Cara, para o produto não ter imposto de importação, né? Se ele tem origem Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Para ele não ter imposto de importação, ele tem que ser industrializado O tal nesses esse países. país. Então, a composição dele tem que ser no mínimo 60% da composição do produto nacional dentro desses países. Emitindo um certificado de origem por um órgão confiável, né? Aqui no Brasil a gente tem Fiesp, algumas, e garante que aquele produto foi industrializado ali, e aí você pode exportar ele Os dentro desses países, quatro os países países. sem imposto de importação. Só nessa situação. E aí é um negócio B2B, tá? Não, Né? B2C. Não B2C não, B2C. não entra no caso. B2C, a regra para o B2C do Paraguai para o Brasil é a mesma regra do B2C da China para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. É uma regra só, não existe Mercosul para o B2C. Entendi. Não existe nenhum tipo de benefício ou diferenciação do ponto de vista, desse ponto de vista, Não, não. quando só for estar tratando Mercosul ou tratando um país que não faça parte desse conglomerado. Entendo. Talvez, aliás, talvez não, eu ia falar uma besteira aqui, ia falar, não, talvez tenha redução no imposto de Não, importação, mas mas não, detalhe. não, não, Mas não acho é, que porque o é uma ponto é muito alíquota da única. mensagem, sabe? De deixar dizendo que existem, as regras existem. Obviamente, cada caso tem que ser estudado. Um bom consultor tributário, alguém que conheça muito no processo de importação, um bom parceiro nessa área, é que vai fazer diferença. Porque vai poder te dar os ditames, pelo menos te dar as indicações do que o que é, o que não é, como funciona. Porque no fim a decisão, obviamente, é sempre do cliente, né? Acho que na sua posição é sempre assim, né? Você vai dar para ele exatamente o livro com todas as possibilidades, o que a legislação, as regras dizem que deve ou não fazer, e a decisão vai ser sempre do cliente. Mas sempre naquela de nunca vender mágica. E a gente se conhece tanto tempo, sabe muito bem, né? Que a gente se preza por isso. Falou, cara, não existe mágica. Porque se fosse tão simples assim, e não é uma questão só de simplificar o processo, ele falou, existe uma realidade tributária que quando a gente fala de tanto de custo Brasil, o peso dos impostos, não é uma coisa de jornal nacional, manchete de jornal nacional. De fato é uma verdade. De fato é Até uma verdade, né? acrescento, se você me permite, até Claro, acrescento. pô. Quem acredita em mágica, acredita que é 70, 80%, os 70, 80% dos empresários, das pessoas no país são burros. E só ele é inteligente. Entendeu? Porque assim, cara, Porque estaria todo mundo falando que é pesado, não sei o quê, e eu vou ter um caminho exato. diferente disso, né? A gente sabe que tem, né, essas Sim, figuras. sim, sim. Vocês são tudo idiota, vocês pagam imposto, isso, aquilo. Tem essas figuras, entendeu? Mas, cara, é ser muito inocente, Pode dizer o mínimo. pra dizer o mínimo, entendeu? Não tem mágica, não tem segredo, não tem a gaveta que você puxa e sai de lá uma solução. Né? A regra é clara. É o que eu estava falando do benefício fiscal do Rio de Janeiro. Ô, doutor fiscal, tá aqui, eu tenho direito sim. Entendeu? A regra é clara. Você quer ter benefício dentro da lei, você tem que saber procurar o benefício ou ter alguém que procure para você. Entendeu? Qualquer coisa que você fizer diferente do que está escrito, cara, mais hora menos hora vai tomar. Tomar. E hoje está acontecendo, né? Com esses controles, cruzamento de dados. E falando ainda de importação, que ainda é mais sensível. Porque importação é um processo A sensível pra Receita do caramba. Brasil vai ter o computador quântico antes do, Antes do. do Musk, ó. Antes, mano, a Nvidia lançou o chip quântico, a Receita deve ter sido a primeira aquisição veio pra Receita Federal aqui. Não duvido, porque os caras investem. Se tem um lugar, um professor meu, eu nunca esqueço, um professor da faculdade, ele falou por que que o órgão, por que que a Receita Federal era mais eficiente e mais tecnológica que a Previdência? Ele falou, sabe, é porque um é de arrecadação e outro de pagar. Um arrecada e outro, um recolhe e o outro paga. Obviamente. O que recolhe é que tem que ser tecnológico. Fluxo de caixa é rei, então deixa eu Exatamente. cuidar primeiro do que Exatamente. Ele entra sempre aqui. disse isso pra nós e é uma realidade, né? Mas é interessante, mas muito bom, cara. E pra gente ir pro nossos, finalmente, mas é interessante porque realmente a gente, acho que as pessoas olharem pra essas oportunidades ou formas que a gente tem de fazer
a importação, que a importação pode ser uma das frentes que ele pode ter, talvez não todo o catálogo, principalmente falando de varejo, né? E até porque a dinâmica das coisas, novamente falando dessa novidade, TikTok Shop, que é o Live Commerce, cara, isso vai ser transformador. Quem não tá sabendo desse assunto, meu Deus, tem que se preocupar pra ontem, porque se você faz se você tá no varejo, muito provavelmente eu sempre falo com meus meninos, sou muito de como que a gente, às vezes, quando a gente discute sobre atendimento ao cliente, eu sempre falo assim, o cliente é mais exigente, esse aqui é menos, né? Eu falo assim, mas é o seguinte, antes de você pensar assim, como tem sido o seu comportamento como cliente? Quando você tá lá, a pessoa da Vivo, a mulher da Vivo liga pra você, ou você liga na Vivo porque não funcionou a internet. Como que você é com o atendente do outro lado? Você é suave e fala pra ela assim, não, minha querida, por favor, eu sei que você não é culpado, que é culpado é o engenheiro lá de telecomunicação, é o diretor, mas eu tenho que falar com você. Ou você sai xingando ela como se ela fosse a presidente da empresa. Eu falo xingando, obviamente, né? Que guardar as proporções, mas Mas tem gente que xinga. tem gente que xinga, né? Mas assim, o nível de exigência e mudanças do consumidor como perfil tá se transformando a cada segundo. E se a gente, como comércio, como empresa, olhando a ponto de vista como empresa, não entender essas tecnologias, o quanto rápido a gente precisa ser em todas essas movimentações, teremos problema. IA, né? Até um ano atrás a gente falava pouco de IA, sei lá, 2 anos É, atrás. IA era uma coisa de chat, pô, de Quanto, que é? quantos aplicativos de IA você usa na tua empresa hoje? Exatamente, Eu exatamente. vou dizer pra você que eu devo estar usando uma meia dúzia. Tô usando, bicho, eu nem sei dizer, mas é uma porrada. Entendeu? Mas de pesquisa, construção de texto, manual de treinamento, consultor, no meu caso, consultor de imposto de renda, cara, tudo que você possa imaginar. Tá no GPP. E a gente há 2 anos. WhatsApp até 2000. Esses dias eu tava conversando também sobre isso, né? Tem que, aqueles chamam de tecnologias fluidas, né? Que é aquele tipo de coisa que a gente nem enxerga mais como tecnologia. Vou falar, energia elétrica. Energia elétrica, quando sai lá, quando cria, toma zero, etc. Naquele momento foi tecnologia. Tecnologia de ponta. Hoje você nem entende que energia elétrica é tecnologia. Você não concebe colocar o plug na tomada e não funcionar. Para você é uma coisa Normal. normal. E eu tava falando pros meninos que para mim o WhatsApp virou isso. Você não consegue mais se imaginar sem o WhatsApp. Pá. Como assim? É Não, tanto que não ninguém existe dá tanta WhatsApp. moral no. Você nem fala mais que o WhatsApp é uma revolução. A gente Fala, só lembra do WhatsApp WhatsApp. o dia que dá problema e não funciona. É quando lá dá problema do governo, de vez em quando aquele pau aí você Você falou. quer, você quer ver uma coisa legal? Qual foi a última vez que você usou o seu telefone, a linha do seu telefone, para fazer uma ligação É, para alguém? ligação, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Você liga pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Você liga pelo WhatsApp. Você liga pelo WhatsApp. Enfim, né? Eu acho, assim, pegando o gancho aí do que você falou do TikTok, eu acho que se alguém pode criar uma dor de cabeça para os marketplaces, né, mais conhecidos aí, a Amazon, o Mercado Livre, talvez Shopee, seja o TikTok. A gente tem mais um ou outro chinês aí, Temu, que chegou no Brasil agora, tal, né? Só que assim, eles já se prepararam também, então eles estão vindo com live commerce, todos eles. Sim, então. É que o TikTok, ele tem uma pegada meio revolucionária, entendeu? Lá fora e tudo mais. Aqui no Brasil, eu não sou um exímio conhecedor dessa área, mas eu acho que o TikTok ainda está muito setorizado no público mais jovem. Tá. E talvez leve um tempo maior para a coisa acontecer por isso. Não foi absorvido, talvez, pelo um público de mais É, velho, tipo o Facebook, né? Que né? a minha sobrinha fala que é coisa de velho, né? Você Pelo menos assiste é. vídeo no Ah, coisa de TikTok? velho, Facebook. Você assiste vídeo no TikTok? Você assiste. Eu não. E a gente tem a mesma idade. Né? Você Mas eu assiste. sou meio fanático com essas coisas de tecnologia, cara. Eu Você sou assiste meio. vídeo no TikTok e eu ainda tô no YouTube. Eu sou meio fanático por Né? tecnologia, essas coisas, mas Mas ficar querendo curiosidade, né? As curiosidades de vida. eu lembro que assim, cara, a visão que eu tinha do TikTok era da sobrinha da Renata fazendo dancinha lá e tal. Sim, 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 Cara, sim. um negócio chato isso Não, você aqui. viu aquele negócio do monitor que eu te mostrei? É, Do TikTok. então. Você viu? Eu mostrei pra você, pô, esse monitor aqui que é meu sonho. Então, talvez eu esteja Propaganda tá lá. desconectado, né? Mas enfim, eu acho que o TikTok tem, né, capacidade de incomodar um pouco esses caras, mas eu acho que vai ser uma briga boa, porque esses Sim, caras sim. todos estão vindo com live Sim, commerce sim, sim. já, Não, você vai pro consumidor no o consumidor. fim, fantástico, é mais possibilidade. A gente tem. Você abriu mais oportunidade de ter alguma coisa. Isso é fato. E assim, né? E pegando o gancho, para quem quer criar ou consolidar uma marca agora, É. é a hora. Sabe por quê? Antigamente, a gente criava uma marca e tinha que fazer fotos
sensacionais do produto. Lembra que a gente Uhum. fazia 3D, Sim, sim, né? sim, sim. Nossa. Hoje você tem a possibilidade de pegar essa caneca aqui e falar, pessoal, tá vendo aqui, ó? Caneca espertizando, pode ser sua. Liga agora, compra agora, aperta aí. Liga agora não, né? Liga agora é do Botini. Ligue já é Botini. Né? Vai, Ligue já, Botini! ligue Não, já. então, tá fácil. Tá muito fácil. E você pode E mostrar você é a própria tudo. cara, né? Ou você não põe sua cara, você põe sua mão E você pode com a mostrar voz da inteligência tudo artificial. que o teu produto faz. Cara, você bota um avatar, Põe um avatar só. né? Você veste uma roupa verde lá e tudo É que você fizer, verdade, você é bota o verdade. avatar. Com a cara da Angelina Jolie lá. Né? Entendeu? Então, a oportunidade hoje é muito grande. Pegando o gancho do, do live commerce. A oportunidade é muito grande. Você tem como mostrar o produto, você tem como mostrar tudo que ele faz. Eu acredito que hoje é um dos melhores momentos para esses novos empreendedores, essa galera que quer constituir marca, tal, entrar, entendeu? O mercado, esse mercado está em expansão, as pessoas estão querendo cada vez mais comodidade, entendeu? E quando eu pego o exemplo da China, na China é um absurdo. É você que vê. Dizem que quando a gente tiver a vontade de viajar pro exterior, e graças a Deus eu tive essa oportunidade algumas vezes, a gente é como se fosse uma bola de cristal, né? Porque a gente vai ser rebote daquilo, né? Sem dúvida nenhuma. O que aconteceu lá fora, você vai ver. O que aconteceu lá, você vai ver. Vai dar um tempinho. Antigamente demorava mais, né? O É, pessoal demorava falava, mais, é, pô, o que exato. eu vejo nos Estados Unidos hoje vai chegar daqui 5 anos Isso. no Brasil. Eu, Hoje não, hoje um ano, mas vai curtir. dois. O meu pai, eu lembro, eu tenho uma história, uma passagem bem curtinha que o meu pai, em 96, meu pai foi para os Estados Unidos. Foi lá num evento, foi para os Estados Unidos. Meus pais foram, né? E eu lembro dele voltar de lá, na época, a gente só tinha karaokê aqui. E ele chegou pra gente, a gente era criança. Eu lembro dele falar assim: filho, você não acredita que eu vi lá? Eles têm videokê. Falei, como assim, pai? Não, lá a gente foi no lugar, tinha videokê. Que não era só, porque na época, você ter o karaokê era uma coisa cara, era quase um preço de videocassete, essas coisas era caro, né? Sim. E meu pai sempre foi um cara dessa coisa de tecnologia, ele falou, nossa, filho, vi lá, eles têm videokê. Em 96 isso. Passou alguns anos, 2, 3 anos, aí começou a chegar no Brasil, começou a vender, a gente via no comercial na televisão. É, a E aí a galera gente da falou, RAP trouxe, e eu né? lembro que ele ficava falando, pô, eu devia ter sido esperto, comprado e vendido aqui videokê. Porque naquela época, pessoal, comprava, botava na mala e não é que nem hoje, né? Esse monitoramento todo. Mas é isso, né? Você vê, tem muita tendência que tá rolando lá fora agora, que vai Vai chegar. chegar aqui, né? Só que assim, aí o trabalho do formiguinha, o trabalho das formiguinhas, né? Pegando ali, voltando um pouquinho lá atrás, o trabalho das formiguinhas nesse sentido, ele é sensacional. Por quê? Cara, lançou vamos ficar na xícara. Sim, Lançou sim, deixa eu uma chegar. xícara nova lá na China, tá vendendo um absurdo. Em 15 dias, o empreendedor bota essa xícara aqui no Brasil. Só vê lá, ó, sabe um exemplo Fazendo legal? simplificado. O copo da Stanley. Copo O Stanley. copo Stanley, cara, começou com o Ah, mas, Stanley e mas, depois mas virou. nós acabamos com o Copo Stanley, É, né? eu não sei se nem se começou com o Stanley, posso estar falando bobagem aqui. Não, Mas foi o foi Stanley. o Stanley, daqui a pouco você via todo mundo com o tal do copo Stanley. Aqui no Brás, aqui você vai andando ali, cada esquina tem um cara vendendo lá Sacanagem, né? sacanagem, e agora virou toda coisa de brinde, né? Você vai É, lá, compra o Stanley, ele coloca sua marca e vende. acabaram com a marca no Brasil. Mas enfim, então o trabalho do Formiguinha, né, o trabalho do pequeno empreendedor, vai, Sim, formiguinha, sim, sim, parece sim. um pouco pejorativo, não é a intenção, É que mas a assim, relação com o gigante é o é, que- elefante e é, a formiga mesmo, pô. que foi a mesma análise que eu fiz quanto ao Mercado Livre, né, que Sim, ele sim. juntou um monte de formiguinha e tal. Então, o trabalho desse pequeno empreendedor, esse microempreendedor, ele é um trabalho sensacional, porque ele é o cara da novidade. Então, ele faz a novidade chegar aqui muito rápido. Uhum. Cara, em 15, 20 dias o negócio está aqui no Brasil. Tá? É, a galera que já está mais consolidada, que já é um pouco maior, que vem trabalhar brand, essa galera ela demora um pouco mais. Só que quando ela se consolida, ela tira um pouco de mercado dessa galera aqui da novidade. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a novidade vai deixar de ser novidade e vai virar um mercado consolidado, onde os players vão ter a sua participação de mercado, entendeu? E esse cara aqui está estruturado, esse cara botou a marca dele, esse cara fez a certificação que precisa fazer. Aqui você não precisa fazer certificação de nada,
entendeu? E aí, Você tem uma facilidade talvez de experimentar muito mais rápido, né? Experimenta, isso aí. valida e depois você vai pra cima pra aumentar. Você lembra o Poppet? Sim, lembro. Cara, aquilo virou uma febre, Virou uma fome. né? E acabou tão rápido quanto começou. Aquele negócio do. Como que era o nome? Ó? Você girava lá o. Oh, meu Deus. Spinner. Spinner. Mesma coisa. Chegou, As crianças, né? viralizou lá fora, chegou aqui numa velocidade absurda. Acabou. E hoje você não vê, cara. É coisa rápida. É, São momentos e movimentos muito são rápidos, né? Muito oportunidades. legal. E a gente não tem. O cara estruturado, ele não tem condição de arriscar nesse movimento. Né? E os Agora, pequenos, o né? cara que é pequenininho, que está começando, que faz aqui um simplificado, ele consegue. Então, pra gente ir até pros finalmente aqui no nosso papo, tá muito, muito bacana, muito rico. Você acha que a sua experiência de ser empresário, ter sido empresário, ter batido cabeça, enfrentado todos os desafios possíveis como empreendedor, e agora tô numa posição que não. Continua sendo empreendedor, mas assim. Muito. Mas você acaba tendo uma. Bom, você tá sentado numa cadeira hoje, mas de consultor, porque você vai pegar o empreendedor que tá ali na linha de frente, como você já esteve em vários momentos. E imagino que você conhece muito mais do que é estar naquela cadeira, né? O quanto você acha que isso tem te ajudado nesse seu novo projeto, nessa nova posição que você tem ocupado na vida dessas empresários? Cara, tudo. Tudo. Assim, vou dizer para você que as experiências que eu tive ao longo da minha carreira, né, as boas e as ruins, talvez as ruins mais do que as boas, né, elas me deram um background absurdo para fazer o que eu faço hoje, né? E é muito engraçado que assim, eu entro hoje pegando, eu pego um projeto outsourcing. Eu ia falar do último projeto que a Sim, gente sim. pegou aqui de automação bancária, né? Foi o desenvolvimento de cassetes para caixa eletrônico. Sabe o que é um Não cassete? imagino. É a gaveta onde os caras põem o dinheiro, Tá. entendeu? E eu fui contratado por uma empresa aqui do Brasil para desenvolver esses produtos lá na China. Fui para lá, fiquei 2, 3 meses lá e vai, Que foi essa procura, última jornada e, que você tava lá. e reunião, produto muito específico, nível de regulação absurdo, entendeu? E assim, nível de tecnologia altíssimo, porque, cara, é uma gaveta que vai conversar com o caixa eletrônico e é ela que vai soltar o dinheiro lá. Cara, foi lindo, foi ótimo, deu tudo certo, né? Só que no meio do caminho, assim, a gente conseguiu ajudar o cliente muito mais do que só desenvolver um produto. Esse cliente ele chegou em mim porque ele não tinha, ele precisava do radar ilimitado e não Uhum. tinha, enfim. Então, assim, a assessoria ela começou no radar, né? Ele ficou tão feliz com a assessoria no radar que ele tirou o projeto de uma empresa canadense e passou para mim, entendeu? Eu desenvolvi o projeto, né? Auxiliei ele na importação e no meio do caminho eu fui fazendo os estudos e eu fui apontando para ele como economizar. Por exemplo, antes do embarque, a gente fez uma análise no NCM do produto e a gente descobriu que o produto tinha um ex-tarifário que foi feito especificamente para ele. Especificamente para ele. Ou seja, a gente reduziu o imposto de importação de 6,5 para zero. Só economia absurda, brutal. Cara, eu vou te contar que na economia do imposto de Ele importação ele pagou pagou seus meus honorários, honorários. pagou seus honorários. Fácil. Ele pagou Legal, meus honorários. que legal. Ah, descobrimos que o estado de São Paulo tinha redução no ICMS de 18 para 12, naquela lei do mercado de Sim, sim, sim. tecnologia. Lá, Mercado de você conhece tecnologia, bem sim, essa, sim, sim, sim. né? E ele precificou com Com 18, hein? lindo. Então, assim, entre outras coisas, entre situações assim, outras situações logísticas de terceiros cobrando dele valores absurdos que, pô, eu fui em 2 reuniões com ele que eu tive que olhar pro terceiro e falar, irmão, não vai. Ah, não, mas cara, não existe. Você pagou US$ 600 de frete, você não pagou US$ 20.000, R$ 20.000, sabe? É o nível Ah, de conhecimento e quantidade dada à sua jornada, né? exato. E assim, e a gente, cara, eu fui contratado para desenvolver o produto. Só que nós temos essa característica de segurar a mão do cliente e falar, meu, eu vou contigo. Ah, mas pô, não tô te pagando nada.
o que importa. Não é só o dinheiro, é o projeto, é o case, é poder ver você fazendo o negócio acontecer. Entendeu? E em resumo, assim, cara, deu tudo certo, né? O produto chegou, tudo canal verde, entregou, Fechado, certinho. Bom, né? que bom. E aí esse cliente ele virou para mim e falou, cara, sou muito bem relacionado, e tal. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a te indicar clientes. Eu falei, pô, legal, tal, não. A gente tem um plano de parceiros aqui que a gente rentabiliza. Ele falou, não, cara, não quero ganhar dinheiro, não, quero só te ajudar. Você me ajudou pra caramba aqui e tal. E, cara, eu virei amigo do cara. E a gente tá trocando figurinha e tem um novo projeto para sair. E ele já me indicou um outro cliente que era uma máquina de teste de concreto. A gente já importou a máquina para esse cliente, já fez todo o projeto. Legal. É, assim, se eu não tivesse, né, passado por tudo que eu passei nesse ciclo do empreendedor, se eu não tivesse adquirido esse background todo, cara, E principalmente aprendido, né, Anderson? A gente aprendido, fala muito sobre isso, né, cara? e O aprendido. aprendizado pra gente não repetir os mesmos erros, porque acaba sendo, para que não se torne um círculo vicioso, na verdade, Exato. e virtuoso. Virtuoso vem porque eu aprendi com o meu erro e tendo a não repeti-lo, né? Ou pelo menos se eu errar de novo, mas que seja de outra forma, né? Não, Não e do erro mesmo jeito, consciente, né? né? E erro Exato, consciente. exatamente. Tô Não, muito bom. errando porque eu decidi fazer Exato, sabendo que exatamente, ia dar certo. exatamente, Né? exatamente. Muito Mas bom. é assim, Legal. esse conhecimento, né, esse background, hoje ele faz toda a diferença no meu negócio. Assim, a gente mantém uma coisa interessante, né, que eu falo para as pessoas, a gente não faz captação, a gente nunca fez captação de cliente. Todos os nossos clientes são indicação de outros clientes. Trabalhos anteriores, né? Tá, Não, igual é um trabalho cliente anterior. indicando o outro, Sim, né? sim. Virando A projeto. gente, a gente já até desenhou, a gente já até desenhou alguns modelos Uhum. de captação, mas assim, até hoje a gente não conseguiu tirar do papel porque toda hora entra um cliente novo e a gente tem esse trabalho que você usou uma palavra legal, é um trabalho meio concierge. Entendeu? A gente pega na mão do É cliente isso aí, Sérgio. e se esse negócio crescer muito, escalar muito, a gente não vai conseguir fazer isso para todo mundo, né? Mas é, essa jornada, esses 20 anos aí de empreendedorismo, né, me ensinou muita coisa. Tem muita coisa que hoje eu faria talvez um pouco diferente. Muitas coisas que eu fiz ali, quebrei a cara, talvez eu fizesse tudo de novo, porque. Mas assim, eu acho que os ensinamentos que essa jornada traz, eles são assim sensacionais, fenomenais e é o que você falou, é o que eu trouxe de educação, de ensinamentos dessa jornada toda que me trouxe até aqui, que me levou para a China, o cara que não falava, que ficou morrendo de fome no avião para não falar inglês, entendeu? Agora tem empresa na China, entendeu? Sento lá de vez em quando lá com os meus chineses lá para discutir o porquê que eu tô pagando tanto de imposto ao invés de tanto. Enfim, eu acho que esse aprendizado me levou, me trouxe até aqui, me levou até longe, me trouxe onde eu estou, né? E o mais importante agora é não parar de aprender para que nos próximos 20, 30 anos aí a gente consiga alçar novos voos aí. Não sei se maiores, Né, mas não, com altos. certeza Mas assim, maior. Cara, pô, Anderson, muito obrigado. Foi puta papo. Os meninos aqui vão matar a gente daqui a pouco. lógico. O 3C vai matar a gente daqui a É, né? pouco, porque a gente não parou de falar, não parou de falar. Mas muito bom, cara, você ter aceitado o convite nessa loucura, né? Se a gente se conhece há tanto tempo, você sabe que a gente sempre, uma coisa a gente nunca pecou, a gente sempre foi pessoas de iniciativa. Acho que por isso que a gente tá aqui há tanto tempo. Sempre fomos gente de tomar por frente, cara, tomar Sim. posição, assumir responsabilidade. Isso foi uma marca, talvez, né? Acho que talvez não, com certeza uma marca. A gente acertou, errou, mas a gente tá aqui por conta disso, A cara. gente continua A gente tentando, continua aqui continua tentando, fazendo, continua fazendo, tentando construir, realizando. realizando, cara. Então, agradeço de verdade, de coração, você ter aceito o convite, nessa nossa experiência aqui nova. Muito bom estar aqui contigo sempre, bater esse nosso papo. Queria que você deixasse aí sua rede social, Instagram da sua empresa, deixa aí o contato, Bom, te registrado. assim, primeiro, cara, eu te agradeço. É sensacional estar aqui, estar conversando com vocês. Eu tenho acompanhado aí os episódios. Doutor Adalto, no primeiro episódio, cara, não tinha pessoa mais indicada. E é muito louco, que era um menino, mas ele conta as histórias É, lá a de uma nossa. fase.
Sensacional. Então, assim, cara, te agradeço, agradeço a oportunidade. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é sensacional. Entendeu? O compartilhamento de informação. E o mais legal é que, assim, cara, as pessoas estão consumindo informação rica e relevante de graça, né? Então, parabéns, parabéns pelo projeto, parabéns por toda essa trajetória da Relax. Eu sou cliente Relax, eu sou amigo de vocês há muitos anos e sempre tive vocês como referência e indico Sim, vocês também, sempre, né, com sempre que tenho certeza. oportunidade. Parceirão. Cara, quero ver esse projeto crescendo muito ainda, né? E, poxa, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado. E sua Ah, rede social, seu vamos Instagram lá. da sua empresa? Hoje, quem quiser ter mais informações a respeito dos trabalhos que a gente faz de sourcing, né, desenvolvimento. Cara, a gente faz um monte de coisa. A gente tem gerenciamento de assessoria para fechamento de câmbio, radar, despacho aduaneiro, enfim. Entra lá no site. Eu acho que o site hoje é a ferramenta mais indicada para você Uhum, conhecer bem a sim. empresa. É gsbr.com.br. Boa. É isso aí. gsbr.com.br. .com.br. Muito bom, muito bom, muito bom. Global Source Brasil. Boa, 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 boa. Então, acho que então chega mais um fim, mais um episódio. Novamente agradecer a todos que tiveram essa paciência, estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo. E a grande lição que ficamos aqui, acho que foi uma pergunta que eu fiz pro antes, que ele muito bem respondeu com propriedade, importação é para todo mundo sim, talvez seja para você. Se você é grande, você é pequeno, isso pouco importa. Tem mais a ver com a sua estratégia do que necessariamente a operação em si. Portanto, ficar atento com as novas tecnologias, novas oportunidades que estão se aventando aí no mercado e olhar para isso, talvez seja um caminho. Importar pode ser bom, pode ser para você, ou é para todo mundo, com certeza. Obrigadão, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.